consecutiva no campeonato, coloca o Operário em sexto lugar, 15 pontos, a mesma pontuação do terceiro e do quarto colocados neste momento do G4. Eu queria que você falasse primeiro do Joseph, né, porque a gente conversou na coletiva pós-jogo do Amazonas, eu questionei você em relação a se você já tinha na cabeça o que poderia fazer. Você já falou do Joseph e realmente ele foi colocado nessa função e foi eleito por nós um dos melhores em campo, atuando como volante. Ele até disse que ele cansou um pouco mais por conta de ser diferente ali a questão do posicionamento, mas queria que você falasse desse jogo que o Joseph fez hoje de uma função diferente para nós. Parabéns pela vitória, boa noite. Boa noite, Dudu, boa noite a todos, boa noite ao nosso torcedor. Aproveitar a oportunidade para agradecer a presença dos nossos torcedores aqui em Campinas. Essa parceria, essa sinergia é algo muito importante e já quero convidar para a gente, nosso próximo jogo em casa contra o Santos, a gente ter um ótimo público, o nosso compromisso e com esse espírito operário, né? Mais uma vez, esses dois jogos aí, muito compromisso. Eu acredito que é isso que a torcida gosta de ver, essa entrega dos jogadores. Eu sempre falo que a gente não é brilhante, apesar que hoje a gente teve momentos brilhantes no jogo. Então, não só o Joseph, é o que eu sempre falo para vocês, a gente constrói o dia a dia, então conhece o jogador pela versatilidade, não é algo que a gente está inventando, é algo que a gente acompanha da carreira dele. Jogou muitos jogos na Tombense, jogou na zaga pelo lado esquerdo, jogou como volante, jogou como lateral direito também, fez um jogo excelente, né? Gostei demais, parabéns para ele. Acredito que tem muitas individualidades para a gente destacar. Ano passado eu não gostava muito de falar de individualidade, mas eu acho importante destacar as individualidades. Destacar o Santiago também, jogo passado que não fez um bom jogo. E hoje o menino tem muita personalidade, né? Tem muita personalidade mesmo. E é um jogador de projeção, um jogador de futuro e que a gente já vê resposta imediata, isso nos deixa muito felizes. Gostei muito da equipe de uma forma geral, até sabia que o Guarani viria. Uma ótima equipe do Guarani, ótima equipe, cara. Foi um jogo muito difícil, sabíamos que ia enfrentar um grande adversário. Então, não só o José, mas num panorama geral, uma vitória gigante com o espírito do Operário. Moraes, acredito que a alteração que você fez no intervalo, na saída do Diniz para colocar o Neto Paraíba, foi por conta do cartão amarelo que o Diniz levou no primeiro tempo. E aí, com 7 minutos, o Neto Paraíba leva o cartão amarelo. O quanto isso foi, digamos assim, facilitador para o Guarani e as coisas foram dificultadas para o Operário no segundo tempo, Moraes? Esse ponto é um ponto muito sentido, assim, porque a gente fica ali entre a cruz e a espada, se deixa, e podem acontecer lances, assim, entendeu? E o Diniz, o jogador em si, ele pode ter facilidade para controlar o ímpeto, mas não necessariamente isso acontece, né? Então, por exemplo, o jogo passado aconteceu com o Lindoso. O Lindoso voltou, eu não lembro se o cartão foi no primeiro tempo ou no segundo, mas a gente foi levando e teve um lance determinado ali que eu falei, cara, é um lance arriscado, se ele aborda um risco de terminar com 10 ali, prejudica tudo aquilo que a gente tem como plano para o jogo. Então, tomar o cartão logo no começo ali, alguns critérios do árbitro também foram, eu achei que o cartão do Diniz mesmo não foi um cartão justo, mas atrapalhado daquilo que a gente tinha como plano. Acabou que tendo a expulsão, aí o Ronaldo se desdobrou ali para o Joseph sentir esse cansaço do Joseph. Eles colocaram muitos extremos pelos lados, então principalmente do lado do Santiago eles estavam sobrecarregando, então precisava de mais ajuda ali. Então a gente fez as mudanças estruturais que precisariam. Então o jogo vai se desenhando, a gente passou a não conseguir mais ter tanto a bola, eles sobem, pressionam, agridem, precisam do resultado. Então natural que esse tipo de coisa aconteça. E a equipe se portou muito bem, foi muita raça. Destacar o espírito operário mais uma vez. Mas até esse lado direito, né, com o Santiago, normalmente a gente via um atacante pro lado direito, né, ou o Felipe Augusto, ou o Ronald, às vezes, que atuou. E agora com o Rodrigo Rodrigues, ele atua mais como um meia ali, né, circulando muito pela direita, pelo centro, pela esquerda, enfim. E o Santiago acaba ficando um pouco sozinho ali pelo lado direito. Como que você está vendo essa situação? Eu vi o Pedro participando muito bem ali perto, né? Então, na verdade, eles não fazem a mesma função. O Pedro, achei que tanto essa combinação Pedro, Rodrigo, Daniel, depois a entrada do Ronaldo também, eu gostei bastante dessa combinação deles, e o Pedro tendo essa liberdade para movimentar mais para dentro e na fase defensiva defendendo ali do lado do Santiago. O Rodrigo realmente fica mais próximo do Daniel. Então,
Pedro, ótima leitura no primeiro tempo. Achei que o Pedro fez, para mim, o Pedro foi um dos destaques da equipe também. E aí o Santiago é um jogador de corredor, é um jogador que tem essa capacidade de ir e voltar. Deu o passe pro gol, claro que o Dani briga ali, mas deu o passe pro gol. Então tá funcionando bem. A gente tem bons jogadores trabalhando por dentro ali, muita entrega de todos. E aí alguns que nesse momento não estão iniciando, mas que tem uma importância gigante, né? Então, o importante é a equipe, cara. Equipe. O Ronaldo por exemplo, eu falei do Daniel, tal, falar do Ronaldo, falar de outros, aí teria que falar de um monte, a resposta vai ficar longa. Ressaltar sempre os aspectos coletivos e quando tiver que destacar a individualidade, nós vamos destacar também. Moraes, sexta-feira acho que é o jogo mais esperado por todos, né? É o Santos, acho que o Grêmio também teve algo parecido, mas o Santos é algo diferente. O que você já pode adiantar para o torcedor desse jogo, desse confronto de dois alvinegros, como o Gabriel postou esses dias, os alvinegros das vilas, né? Da Vila Oficinas e da Vila Belmiro. O que você está projetando para esse jogo? O Santos também pressionado agora, 3 derrotas consecutivas, Moraes. Todos são sempre muito pressionados, né? O futebol brasileiro ele é assim, a pressão por resultado, etc. É um campeonato que é muito longo, né? Então o Santos é o principal time da competição. A gente entende isso, é um ótimo time. Então, perdeu o jogo do Botafogo criando um monte de chance. Ontem dominou o Novo Horizontino e tomou os gols nos contra-ataques. É uma grande equipe, né? Uma grande equipe, o principal candidato ao acesso. E ao mesmo tempo é o nosso jogo em casa. É um jogo em casa que a gente estamos com 2 jogos com bom desempenho, com 2 vitórias, crescendo, né? Crescendo. Uma equipe que está em crescimento, não só a equipe, mas tudo que envolve uma equipe. Então, uma expectativa muito boa. Quero convidar o torcedor para nos apoiar, para participar desse jogo também. E mesmo entendendo essa diferença que há entre os clubes, mas de poder contar com o nosso esforço máximo para a gente fazer um grande jogo e, se Deus quiser, poder premiar o torcedor também. Falar em elenco agora, porque no jogo que vem você vai ter de volta Felipe Augusto, Sávio, Jaci, Índio, jogadores aí que por muitos são titulares, né? Tá sabendo mais do que eu. Não, eu vi a foto dos caras treinando, né? Eu vi a foto dos dois já com chuteira e tal. Mas deve ter a volta desses dois, mais os 2 que estavam suspensos, né? E o time teve um ótimo desempenho hoje. Como é que fica a cabeça do treinador nesse momento? Eu fico feliz, cara. Fico feliz porque, que o nosso dia a dia é um dia a dia muito intenso. Então, tem um preço para pagar. Então, a forma como a gente joga também é uma forma muito intensa. Então, acaba que os jogadores vão sempre para o máximo. Acaba tendo uma lesão ou outra. Isso é algo natural pelo esforço deles. Então, eles não se poupam. Então, aconteceu com alguns jogadores e agora a gente tem o retorno. Então, o mais importante de tudo, cara, é a equipe. Entender o momento de cada um. Eu sempre falei isso para você também, Dudu, que a gente respeita muito o momento do jogador. Então, inicia-se um novo processo para esses que estão voltando. E quanto maior o nosso nível competitivo no nosso dia a dia, a tendência é que o nosso desempenho nos jogos aumente também. Tá certo. Valeu, Moraes. Obrigado. Bom retorno na Ponta Grossa. Obrigado, um abraço.